Tenho uma história para compartilhar que realmente me traumatizou por um bom tempo, e sinto que este é um bom lugar para compartilhar. Para contextualizar, é importante que eu comece dizendo que sou de Aotearoa, Nova Zelândia. Temos casos ocasionais de pessoas desaparecidas ou casos assustadores, mas fora isso, é seguro aqui e não acontece muita coisa. Quero dizer com isso que, como uma garota de 19 anos, me sinto confortável para andar pelas ruas à noite ou fazer trilha sozinha porque é bastante seguro e todos se cuidam mutuamente, geralmente. Isso aconteceu no verão de 2019. Vou fornecer a localização para que você possa entender melhor. Meu namorado e eu estávamos indo para um piquenique em um local que já havíamos visitado várias vezes, Karakarique Track. É no final de uma estrada rural muito longa e sinuosa, fora da rodovia estadual. Então você dirige por cerca de 15 a 20 minutos desde a estrada principal, por um longo trecho de fazenda, e no final há uma grande rua sem saída e uma fazenda enorme ao redor. Os proprietários da fazenda deixaram a terra meio aberta ao público como reserva, porque há árvores nativas e outras coisas, e porque, a cerca de 15 minutos a pé do estacionamento, há uma pequena cachoeira onde se pode nadar. A trilha é muito popular, pois é um dos pontos de natação mais próximos da cidade mais próxima, Hamilton, e é muito cênica. Você atravessa pontes para pedestres, passa por leitos de riachos, etc. Os fazendeiros ainda vão lá de vez em quando para fazer o trabalho na fazenda, e há áreas cercadas que o público não pode entrar, pois eles ainda trabalham ativamente na terra. Neste dia em particular, meu namorado e eu estávamos super felizes porque o estacionamento estava vazio, e era um dia de verão super quente, então isso era realmente raro. O fazendeiro estava cruzando as vacas pela porteira em um quadriciclo quando chegamos, e ele sorriu e acenou para nós. Ele é um homem mais velho e já tínhamos conversado antes, pois éramos visitantes regulares. Então partimos em direção à cachoeira, atravessamos uma ponte para pedestres e passamos por um grande campo de vacas. A trilha é bastante estreita e o riacho está bem nas bordas, então você precisa ter cuidado. Vimos a cachoeira, decidimos não nadar porque não tínhamos toalhas e voltamos em direção ao estacionamento. Na volta, decidimos descer um pouco por uma rampa de cascalho íngreme na trilha que levava a uma área mais privada coberta por árvores bem ao lado do riacho. Aqui é onde começa. Estávamos passando o tempo e tal. Eu estava de bruços lendo um livro e meu namorado estava sentado jogando no celular e fazendo carinho no meu cabelo. Estávamos lá por cerca de 10 minutos quando olhei para cima na trilha de cascalho e lá em cima, ainda mais longe, em uma colina através de uma das porteiras dos fazendeiros, vi um homem grande em um quadriciclo que não reconheci como um dos fazendeiros, já que só há um casal de idosos que trabalham na terra. Ele estava apenas sentado lá nos observando, e nem quero pensar quanto tempo ele estava lá antes de percebermos. Eu disse ao meu namorado, e assim que o cara viu que estávamos olhando para ele, abriu a porteira e começou a descer. Nós nos levantamos imediatamente para sair, pois não queríamos conversar com um fazendeiro sobre nós, o que ambos assumimos que aconteceria, mas foi muito pior. Este cara desceu a trilha de cascalho e atravessou o riacho com o quadriciclo, deixando-o ali na água e descendo. Ele estava falando sozinho, dizendo coisas como: "Ah, caramba, estraguei meu quadriciclo. Ah, estraguei o motor", repetidamente antes mesmo de chegar perto de nós. Meu namorado e eu estávamos juntando nossas coisas para sair neste ponto, e ele começou a se dirigir até nós. Ele nem mesmo fez conversa fiada, o que foi realmente estranho, porque ele foi direto para dizer: "Vocês viram algum peixe por aí? Estou procurando alguns peixes para matar." Meu namorado disse ao cara que não há peixes no riacho, já que é água doce, e ele provavelmente teria mais sorte pescando enguias. E isso o deixou furioso, e ele começou a dizer: "Não quero nenhuma enguia, quero matar alguns peixes." Eu fiz questão de não olhar nos olhos do cara, pois não queria chamar a conversa para mim, porque já estava extremamente assustada, e não queria que ele percebesse isso. Meu namorado é muito mais calmo e forte quando se trata de coisas assim. Mas por um segundo, olhei para o cara e pensei que seu rosto estava levemente deformado, possível paralisia de Bell, pois trabalho em cuidados com idosos, e já vi um pouco, e parecia semelhante. Eu me abaixei para amarrar meu tênis, e quando estava me levantando, foi quando vi uma pistola na cintura desse homem. Escute-me bem agora, esta é a primeira e última vez em toda a minha vida que já vi uma arma de verdade. É incrivelmente difícil conseguir uma arma na Nova Zelândia, especialmente após os regulamentos após o tiroteio em massa em Christchurch. E não apenas isso,
Ele tinha uma pistola na cintura e estava agitando outra na mão enquanto conversava com meu namorado sobre querer matar alguns peixes, apontando para o riacho de vez em quando e depois girando o dedo. Meu namorado me lançou um olhar firme, e firme é a melhor palavra para descrevê-lo, porque o olhar me disse 1 milhão de coisas naquele momento, e ele acenou com a cabeça na direção da colina de cascalho que levava de volta à trilha. Peguei as 2 mochilas que tínhamos, fingi checar meu telefone e disse ao homem que nossa família estava nos esperando de volta ao estacionamento. Ele ignorou completamente o que eu tinha dito e disse algo sobre meu chapéu que era completamente irrelevante. Então me despedi e fiz o caminho até a colina. Na minha mente, não queria olhar para trás e ver meu namorado ser baleado e depois uma arma na minha cabeça. Eu sabia que nossa melhor aposta era eu subir essa colina até a trilha estreita, onde ele não poderia descer com o quadriciclo e correr para a casa dos fazendeiros. Enquanto eu subia a colina, esse cara disse para o meu namorado: "Essa é uma garota muito bonita que você tem aqui." E foi como se todas as intenções dele que eu não queria acreditar fossem confirmadas. Senti que ia morrer. Meu namorado, porém, disse um rápido obrigado. "Vamos embora agora", e se dirigiu até a colina comigo. O cara continuou falando como se a conversa não tivesse terminado, mesmo enquanto estávamos indo embora, e ele ficou ali, com a arma na mão, nos observando sair. Assim que viramos o canto, corremos até o estacionamento onde, não havíamos notado antes, havia mais de 10 cápsulas de bala vazias. Cápsulas de bala? Eu nem sei, mas balas usadas vazias. Encontramos 2 meninas de biquíni acabando de chegar ao local quando saímos e informamos tudo a elas. Elas entraram em seus carros e saíram imediatamente. Tentamos ir até a casa dos fazendeiros para perguntar se ele conhecia o cara, pois nunca o tínhamos visto na terra antes, mas eles não estavam mais em casa. Quanto à arma, ainda é muito assustador para mim, pois nunca tinha visto uma antes, mas essas pistolas pareciam bastante antigas e enferrujadas, e quando discutimos o incidente a caminho de casa, meu namorado sugeriu que provavelmente foram repassadas a ele por outra pessoa. Este incidente tem me acompanhado nos últimos anos, e meu namorado e eu não conseguimos voltar ao local. O que é uma pena, porque foi onde tivemos nosso primeiro encontro, e era um lugar muito sentimental para nós. Tive que dirigir pela estrada que leva à trilha por cerca de 1 ano, pois fazia o trajeto entre as cidades e sempre me sentia mal. Eu poderia ter perdido minha vida, ou a do meu parceiro naquele dia, ou algo muito pior. E sempre sou extremamente grata que meu namorado seja o homem que é e tenha sido capaz de afastar o cara de nós para que pudéssemos sair e me comunicar por meio de movimento para me dizer o que fazer no meu estado assustado. Ele me disse depois que estava pronto para morrer se precisasse, porque sabendo que o cara nos observava antes e me elogiou da maneira que fez, ficou claro que ele poderia ter tido algumas intenções assustadoras. Isso também me deixou muito mais temerosa agora de viajar sozinha na mata, o que fiz minha vida toda. Eu estava acampando a leste de Sedona com alguns amigos. Era um acampamento primitivo, mas ainda havia algumas pessoas na área. Eu estava dormindo em uma rede pela primeira vez. A configurei em cima de um riacho murmurante para que eu pudesse ouvir a água a noite toda. Por me sentir tão exposto, todo pequeno barulho me acordava. E toda vez que uma pedra maior caía na água, eu acordava questionando se era um lobo ou algo assim. A parte estranha aconteceu por volta das 3 da manhã. Acordei de novo e pude ouvir um coral angelical ao longe, como um coral de pessoas não cantando realmente palavras, mas apenas tons em harmonia. Existe uma explicação lógica para isso? Claro, eu não estava realmente com medo, apenas imaginando um culto no meio do nada fazendo coisas estranhas. Voltei a dormir não muito tempo depois, e de manhã ninguém mais tinha ouvido. Não muito surpreendente considerando a quantidade que eles beberam. Eu e meu grupo variado de amigos de diferentes ramos militares aqui nos Estados Unidos gostamos de acampar na fazenda de um vizinho. Todos nós, tendo algum nível de treinamento com armas de fogo, levamos armas conosco, o que é importante mais tarde. Nos deitamos para a noite e não 2 horas depois, todos acordamos com gritos e tiros. Criamos um perímetro e o deixamos seguro. Tentamos descobrir o que diabos acabou de acontecer. Em uma palavra, lobos.
Mas o que chamou a atenção foi que um deles parecia ter olhos vermelhos com um pelo preto sólido. Claro, os lobos se assustaram com as armas e se dispersaram. O mais surpreendente? Ainda acampo lá com os outros que não desistiram do lugar. Ainda vejo aquela matilha de vez em quando. O preto com olhos vermelhos ainda está entre a matilha. É uma sensação estranha ser caçado e cercado, posso dizer isso. Não é exatamente uma história de trilha, mas relacionada às florestas. Uma família estava acampando e seu Golden Retriever trouxe um fêmur humano com uma articulação de quadril artificial anexada, saído da floresta. Eu era um policial rural que lidava com o caso. Rodamos o número de série no quadril e voltou para uma mulher que havia sido relatada desaparecida na área cerca de 15 anos antes. Múltiplas teorias foram apresentadas, mas seu corpo e veículo nunca foram encontrados. Organizamos uma equipe de busca para recuperar os restos mortais e conseguimos localizar tanto seus restos quanto o veículo e resolver o caso. Havia uma seção da rodovia cerca de 2 milhas ao norte do acampamento, onde o cachorro encontrou o fêmur. A estrada fazia uma curva acentuada e tinha cerca de 50 pés de queda em uma bacia densamente arborizada. Seu veículo saiu da estrada e bateu no fundo dos penhascos, matando-a. Animais carniceiros então espalharam os restos por uma área ampla na bacia. É uma área remota e ninguém teria testemunhado o acidente, e o carro não era visível do topo dos penhascos. Então ela e seu carro estiveram desaparecidos por 15 anos e estavam apenas a 50 pés da estrada o tempo todo. Quando eu tinha 13 anos, eu era extremamente burro. Um dia, quando estava com alguns amigos, eu estava de férias e tinha acabado de conhecer essas pessoas. Decidimos ir para a floresta. Essa floresta é enorme e é praticamente uma armadilha mortal, pois há muitas valas. De qualquer forma, sendo crianças burras, entramos por volta das 7 horas. Nosso toque de recolher era às 9 e fomos avisados para não entrar na floresta. Meu amigo corre na frente até uma cabana antiga que parecia vazia, então entramos e demos uma olhada ao redor. Agora é aqui que fica interessante. Ouvimos um rangido em um dos quartos, e nesse momento, uma das meninas que estava lá estava em lágrimas pensando que algum assassino em série estava lá dentro se preparando para nos matar. Meu amigo, que descobriu a cabana, tinha 15 anos na época, então ele foi em frente e ao abrir a porta lentamente, pudemos ver uma cadeira de balanço se movendo sem ninguém nela. Momento clássico de filme de terror, mas saímos de lá o mais rápido possível e nunca contamos a ninguém o que aconteceu, nem mesmo onde fomos. Seguro dizer que eu não vou mais lá. Minha mãe tinha 30 anos quando isso aconteceu. Ela tinha o hábito de correr tarde da noite na única floresta em nossa cidade natal, que também é uma enorme atração turística. A floresta tem uma trilha longa e é iluminada por postes de luz, então você pode ver tudo na frente e atrás. Mas os lados são completamente escuros quando está de noite. Era verão e ela estava correndo uma noite como de costume. Desta vez, ela ficou extremamente assustada sem motivo aparente. Ela continuou correndo por mais alguns minutos, mas virou-se e viu um par de jeans no meio da trilha. Ela imediatamente voltou para casa. Alguns dias depois, o corpo de uma mulher mexicana de 31 anos foi encontrado na mesma floresta. Estava em todas as notícias de todos os países dos Balcãs. Foi o verão de 2012 e nosso pequeno e seguro país e minha cidade natal nunca esquecerão disso. Coisas assim quase nunca acontecem aqui. Minha mãe literalmente nunca mais saiu para correr depois disso. Poderia ter sido ela. Os moradores locais não vão mais para aquela floresta tarde da noite. E pensar que o assassino vai estar solto em 2027 é incrivelmente insano. Antes de começar a contar o que aconteceu e como cheguei a essa situação, gostaria de me apresentar um pouco. Tenho 29 anos e moro na Suíça, onde trabalho como policial. Basicamente, é como em todos os outros países, alguém liga, então a central nos envia para todo tipo de intervenção. Às vezes, as coisas que você vê nesse trabalho mudam sua perspectiva do que é normal. Você conhece todo tipo de pessoas e às vezes lugares estranhos também. Mas em geral, meu país é seguro
e eu quase nunca levo minha arma para casa, a menos que vá treinar no estande de tiro. Além disso, e porque está ligado à minha história, eu amo música e dirigir carros. Isso me ajuda a clarear a mente e me faz sentir bem. Algum tempo atrás, conheci um clube de entusiastas de carros e de vez em quando nos encontramos e fazemos pequenas viagens pelo país. Eu também sou uma pessoa muito tranquila e calma e sempre tento encontrar uma solução pacífica para tudo, especialmente no trabalho. Tento sempre ver o lado bom das pessoas e prefiro conversar com elas. Ok, aqui começa a minha história. No ano passado, 2022 no caso, fiz uma viagem de carro com um cara legal que conheci através do clube de carros. Vamos chamá-lo de Robert para manter o anonimato. Aquela viagem foi muito legal e dirigimos quase a noite toda, o que foi ótimo porque as luzes das cidades ficam lindas nesse horário e eu sou mais uma pessoa noturna. Depois dessa viagem, dissemos que ficaríamos em contato para fazer outra viagem algum dia. Semanas se passaram quando, de repente, recebi uma mensagem no WhatsApp. Oi, faz tempo. Como você está? Ainda está a fim de fazer uma pequena viagem? Me avise quando estiver livre. Quando vi a mensagem, verifiquei imediatamente minha agenda e encontrei um dia livre. Enviei de volta. Ei, claro, estou livre em tal data. Me avise se funciona para você também. Ele respondeu. Ok, funciona para mim também. Onde você quer fazer trilha? Então eu fiquei confuso. Por que ele está falando sobre trilhas? Verifiquei novamente a mensagem e percebi que foi escrita por outro Robert dos meus contatos. Não só confundi os caras pelos nomes, mas também porque suas fotos de perfil no WhatsApp pareciam iguais. O cara que me contatou era um velho conhecido que conheci através de alguns amigos quando fazia alguns sets de DJ em festas. Foi há alguns anos e éramos apaixonados pela mesma música. Depois, de vez em quando, nos encontrávamos em concertos. Então, eu acabara de planejar um dia com esse cara que confundi com outra pessoa. Me senti mal e não quis cancelar porque, embora não fosse a pessoa que eu pensava, aquele cara também era legal e fazia tempo que não ia fazer uma trilha na floresta ou nas montanhas. Então eu fiquei tipo, sim, por que diabos não? Então, começamos a planejar a trilha. Eu não queria nada muito desafiador, então fiz uma proposta. Eu conhecia uma trilha legal que passava pela floresta e pelas montanhas. As vistas eram lindas e você encontrava outros trilheiros aqui e ali. Além disso, o caminho tem vários pontos para fazer fogueira, onde você pode assar algumas salsichas. Robert concordou e me perguntou se estava tudo bem eu levá-lo até a estação de trem e deixar meu carro no estacionamento ao lado da floresta. No dia da trilha, cheguei à estação de trem onde Robert estava me esperando. Olhei pelo local e não consegui encontrá-lo. Então ele acenou para mim. Aqui, tive meu primeiro sinal de alerta. O cara que eu conhecia e vi em sua foto de perfil parecia diferente. Era Robert, mas ele parecia desleixado, com cabelos longos e barba. Carreguei sua mochila no porta-malas do meu carro e partimos. Durante a viagem, notei que Robert cheirava mal. Era o tipo de odor que sinto no trabalho quando me deparo com pessoas sem teto ou viciadas em drogas. Mas notei que ele estava bem equipado para a trilha, o que significa que ele não estava em uma situação de falta de dinheiro. Então decidi não julgá-lo por causa do cheiro do corpo e ignorá-lo. Além disso, estaríamos na floresta, então do lado de fora eu não notaria isso. Paramos em uma loja perto da floresta para pegar alguns acendedores, e foi quando Robert me perguntou se eu estaria disposto a mudar a trilha, porque ele conhecia outro local perto da que eu havia escolhido, e que tinha alguns lugares legais para tirar fotos. Nós dois levávamos boas câmeras. Eu sou bom com mapas e verifiquei isso em meu aplicativo especial. A trilha tinha o mesmo comprimento que a minha, mas passava perto de um rio, o que eu achei muito legal. Ok, vamos lá conferir. Finalmente, estacionamos meu carro e chegamos à floresta. Vi algumas antigas fazendas lá e pequenos campos para vacas. Nosso pequeno passeio começou. Durante a trilha, estava questionando Robert sobre sua vida para passar o tempo. Eu já sabia que ele era um cara inteligente que fez faculdade de engenharia, mas descobri que ele saiu da nossa cidade e arrumou um emprego em uma empresa de construção onde faz todo tipo de cálculos para construir coisas. Então, quanto mais eu aprendia sobre sua vida, mais sentia que algo estava estranho. Robert começou a me dizer que tem uma namorada, mas eles estão passando por momentos difíceis e ele achava que ela poderia deixá-lo em breve. Então, ele continuou dizendo que faltou alguns dias no trabalho porque se sentia deprimido
e porque não estava mais certo se isso o agradava. Ele disse que poderia ser demitido. Eu estava tentando animá-lo e mantê-lo focado em coisas boas, e o aconselhei a procurar ajuda se necessário. Ele me perguntou sobre meu trabalho e como reajo com pessoas perigosas e coisas do tipo. Eu não estava tranquilo com toda essa conversa, mas sempre recebo todo tipo de perguntas das pessoas, então não posso dizer que fiquei chocado. Além disso, durante a caminhada, ele às vezes parecia meio estranho, como um robô. Em algum momento, perto do rio, encontramos o que pareciam ser ruínas de um moinho antigo, por volta de 1880, eu diria. Era um local legal e tirei 1 ou 2 fotos, mas não vimos ninguém em nosso caminho e o céu ficou nublado e começou a chover um pouco. Felizmente, eu estava bem equipado, carregava tudo o que você precisa nesses lugares: água, comida, acendedores, kit de primeiros socorros e uma faca. Continuamos até encontrarmos um local para fazer fogueira com uma mesa de madeira. Decidimos ficar lá e comer. Pedi a Robert para pegar lenha enquanto eu preparava a mesa e procurava galhos para manter o fogo. Robert colocou sua mochila na mesa e começou a me mostrar as ferramentas que tinha consigo. Ele pegou uma grande serra de mão, colocou-a na mesa e então tirou 2 facas. Uma delas era bem grande. A lei da Suíça é permissiva em relação a facas, na minha opinião. Fiquei surpreso ao ver esse tipo de faca, porque era uma trilha de 3 horas e não íamos passar a noite lá, nem caçar algo. Então, decidi tirar a faca da bainha que tinha presa ao meu cinto para pegar os galhos. Robert olhou para mim e então disse algo com um tom surpreso que me congelou até os ossos. "Ah, você também trouxe uma faca?" Imediatamente, minha mente começou a correr. Também? O que isso significa? Por que eu não deveria trazer uma faca quando planejamos ir para a floresta e fazer uma fogueira? Robert saiu repentinamente para pegar o que eu pedi e senti um mal-estar. Era como se meu corpo inteiro estivesse em modo de alerta, dizendo que algo estava acontecendo. Estou acostumado a estar perto de pessoas perigosas no trabalho, mas é diferente quando você está trabalhando completamente equipado, colete à prova de balas, arma, spray de pimenta, e está com seu parceiro e a situação em que eu estava agora. Quer dizer, estávamos sozinhos na floresta e não vimos ninguém no caminho. A partir desse momento, decidi manter meus olhos em Robert e mantê-lo à vista o tempo todo, especialmente suas mãos. Isso é o que você aprende na academia de polícia. As pessoas sempre usam as mãos para fazer o mal. Além disso, decidi manter uma distância mínima no caso de ele tentar fazer algo. Alguns minutos depois, Robert voltou, colocou todos os galhos que pegou das árvores, a faca ainda em sua mão. Ele olhou diretamente para mim e apenas ficou parado ali. De repente ele disse: "Desculpe." Seu tom parecia vazio de emoções. Imediatamente me levantei e olhei para ele. Eu tinha certeza de que ele ia correr para cima de mim e tentar algo ruim. Senti um rush de adrenalina. Então ele começou a murmurar algo. Eu mal conseguia entender. "Estamos aqui na floresta, sozinhos, temos facas. Me desculpe." O que ele quer dizer? Por que ele age assim? Então Robert continua: "Vamos abraçar." Meu corpo me deu ainda mais alertas. Por que ele quer se aproximar de mim enquanto segura uma faca na mão? Ele está tentando fazer algo ruim? Por que eu o abraçaria do nada? Então minha mente me disse que eu tinha que sair dessa situação rapidamente, mas sem levantar suspeitas. Eu queria sair daquele lugar e chegar em casa. Finalmente, respondi, como se nada tivesse acontecido. "Sem problemas, cara. Vamos fazer essa fogueira, comer algo para podermos ir para casa antes de ficarmos completamente molhados." Mas eu não queria me aproximar de Robert. Pedi a ele para pegar mais galhos, porque os que ele me trouxe estavam molhados. Aproveitei a chuva como minha oportunidade. Depois que ele voltou, disse a ele que os acendedores não funcionaram bem na chuva e que seria melhor empacotarmos nossas coisas e voltarmos para o estacionamento. Ele pareceu cético e decepcionado, mas concordou. Empacotamos tudo e saímos do local. Eu não queria falar com ele no caminho de volta, mas também não queria que ele percebesse algo de estranho. Então continuei conversando como se nada tivesse acontecido. A partir desse momento, seu tom mudou um pouco. Parecia mais frio para mim. Mantive-o à vista. Afinal, ainda estávamos sozinhos na floresta. Ele continuou sendo muito negativo em relação à vida e às pessoas. Isso me fez pensar que talvez ele estivesse de alguma forma suicida. Fiquei feliz por não ter levado minha arma naquele dia, porque tinha medo de que ele pudesse tentar algo por causa disso.
Uma vez de volta ao estacionamento, onde finalmente vi pessoas, ele me perguntou se eu poderia dar uma carona para ele. Eu recusei, argumentando que acabara de receber uma ligação urgente de alguém e precisava sair. Depois de tudo isso, continuei me perguntando se ele estava tentando fazer algo. Ele estava apenas com medo da situação. Talvez fosse estranho para ele, mesmo que nos conhecêssemos e até tivéssemos festejado juntos. Ele estava planejando algo? Quer dizer, estávamos sozinhos, em um lugar que ele conhecia melhor do que eu. E ele era realmente um cara inteligente. Tudo o que posso dizer é que o bloqueei depois disso e decidi entrar em contato com nosso amigo em comum. Eu sabia que ele era próximo de Robert, então expliquei toda a situação a ele. Meu amigo me disse que Robert estava passando por uma depressão e se sentindo mal ultimamente. Eu disse a ele que não posso fazer nada legalmente para ajudá-lo sem o consentimento dele, mas aconselhei meu amigo a ligar para ele e fazer com que ele visse alguém. Algumas semanas depois, meu amigo teve uma conversa com Robert e, aparentemente, Robert estava aberto a ver alguém sobre seus problemas. Obrigado por ler minha história. Deixe-me saber o que você pensa sobre tudo isso. Ainda estou confuso até hoje. Posso estar fazendo minha cabeça, mas vi muitas pessoas com reações semelhantes à de Robert e não estou tranquilo com isso. Em um sábado, quando eu tinha cerca de 13 anos, meu tio veio com sua namorada e meus 2 primos mais novos. Nossos outros 2 primos estavam hospedados no apartamento durante o fim de semana, e uma outra prima mais nova havia pedido à minha mãe se também poderia ficar. Isso era uma ocorrência comum para nós crianças. Os fins de semana e feriados escolares eram livres para todos. Uma corrente constante de crianças ficando em um lugar ou outro, fazendo camas improvisadas com puffs e almofadas no chão, ou apenas deitando no chão com sacos de dormir. Minha mãe e minhas tias costumavam brincar que durante as férias, suas casas se transformavam em albergues regulares. Além dos meus 5 primos e eu, meu amigo Jota estava lá. Ele também estava em nosso apartamento todos os fins de semana, e seus pais sabiam que ele ficaria bem. Minha mãe tinha a reputação de ser legal, mas muito rigorosa. Nós todos saímos juntos, comemos um sanduíche e bebemos algo e jogamos no Sega. Então minha mãe e a parceira do meu tio disseram que todos deveríamos sair para uma caminhada, e todos acharam uma ótima ideia. Então os 10 de nós saímos. Os 3 adultos decidiram que deveríamos ir para Donkey Woods, que é uma área verde selvagem um pouco como um brejo, de propriedade do Conselho Municipal. Quando crianças costumávamos ir lá com frequência na primavera, verão e outono, sozinhos ou com a família, e era razoavelmente seguro e amigável para crianças, e ainda parecia selvagem o suficiente para nos fazer sentir aventureiros, e não em Londres Ocidental. Nós caminhamos meia milha pela estrada dos apartamentos até Donkey Woods, onde caminhamos ao longo do rio, até chegarmos mais fundo na floresta, e enquanto minha mãe, meu tio e sua namorada se sentavam para fumar, nós 7 crianças fomos explorar. Como mencionei antes, nós conhecíamos Donkey Woods muito bem e estávamos totalmente à vontade e confortáveis lá, então não estávamos esperando nada incomum ou assustador de jeito nenhum. Para nós, era apenas mais um final de tarde de sábado de agosto e estávamos apenas brincando. Meu primo T, meu amigo J e eu estávamos conversando, e de repente as outras 4 crianças vieram correndo. Elas não estavam muito longe, apenas um pouco mais abaixo do rio. Elas estavam sem fôlego e pareciam um pouco abaladas. As 4 nos disseram que tinham visto algo estranho em uma das pequenas clareiras. Elas não queriam nos dizer, apenas disseram: "Vocês têm que vir ver." Todos pensamos que era apenas uma grande brincadeira, mas quando chegamos à clareira, nosso humor mudou rapidamente, não para medo, mas como um sentimento de apreensão inquietante. No meio da clareira, havia 3 pequenas barracas em um triângulo rudimentar, e no meio das barracas havia uma pequena fogueira ainda fumegante, e ao redor das bordas da clareira havia vários passarinhos mortos, pardais, eu acho. Toda a cena era muito antinatural e sinistra, e senti uma queda distinta na temperatura, provavelmente minha imaginação, mas ainda bastante evidente. Os moradores de rua da área usavam Donkey Woods como base, mas não naquele lugar específico da floresta, pois era muito perto da estrada principal, e os moradores de rua evitavam assédio e abuso de certas pessoas desagradáveis, indo mais fundo na floresta para evitar qualquer tipo de confronto. Os moradores de rua que moravam em Donkey Woods também não usavam barracas.
Eles construíam um abrigo com pedaços de madeira e lona. E Donkey Woods não é um lugar onde as pessoas vão acampar recreativamente. Então sentimos que havia algo muito estranho na cena nesta clareira. Eu disse para os 4 mais novos irem chamar os adultos. Enquanto eles estavam fora, eu, J e T não nos movemos. T, que era e ainda é corajosa, estava completamente sem cor. Você mal conseguia ver suas sardas. Eu nem mesmo me movi ao redor da área como normalmente teria feito. E J continuou dizendo: "Que diabos é isso?" Quando os adultos voltaram com as outras crianças, eles estavam claramente perturbados pela cena estranha tanto quanto nós. E logo todos concordaram que deveríamos deixar a clareira e Donkey Woods imediatamente. A parte mais assustadora deste incidente foi na manhã seguinte. Meu tio foi ver meu outro tio, e juntos foram até Donkey Woods para olhar mais. Eles foram até a clareira, mas não havia nada lá, nem mesmo marcas no chão dos postes das barracas, nenhum sinal da fogueira e nenhum passarinho morto. Durante uma viagem universitária a uma estação de esqui, eu e alguns amigos fomos observar as estrelas. Todos nós fazíamos parte do clube de astronomia e queríamos anotar algumas informações importantes que não teríamos visto com a luz brilhante da cidade. Era nosso primeiro ano na universidade e fomos para a floresta, mas ainda perto da estação de esqui. Tiramos algumas fotos e anotamos coisas, até que nossas pernas começaram a congelar. Então decidimos subir. 2 dos meus amigos, vamos chamá-los de Steve e Bob, caíram, nos agarrando por instinto, o que nos levou a todos cairmos. Nota: cruzamos a barreira, então foi por isso que continuamos caindo. Estávamos rolando, mas como nossas mãos e braços estavam frios, e nós mesmos estávamos cansados, não conseguíamos nos mexer apesar de nossas melhores tentativas. Depois de um tempo, caímos em uma trilha de esqui não utilizada. Mais tarde descobrimos que a trilha estava abandonada, mas não sabíamos na época. Quando nos levantamos, sentimos que estávamos sendo observados. O tempo também parecia passar muito rápido de alguma forma, mas isso provavelmente era porque estávamos cansados e o lugar era muito calmo. Caminhamos pela trilha, mas ouvimos o grito de um homem. Pensamos que alguém havia tropeçado como nós, então corremos para ajudar, gritando por eles. Nenhuma resposta veio do homem, além de gritos, gemidos e choro. Gritamos novamente, mas o homem nunca respondeu. Ao nos aproximarmos, alguns de nós tentamos voltar, porque o homem poderia fazer algo ruim conosco. Mas à medida que andávamos alguns passos mais perto, vimos a sombra de um homem de cerca de 30 anos, chorando. Estávamos a cerca de 20 metros de distância, mas aquele homem era a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Fazendo nada além de chorar na neve, com nada além de um casaco e um par de calças de moletom. Assim que o vimos, corremos o mais rápido que pudemos, segurando a dor. Passamos pelo menos meia hora recomeçando a subida daquele penhasco. Quando terminamos, corremos rapidamente de volta para nossos quartos. Relatamos o incidente à polícia, mas nunca recebemos uma resposta. Isso foi legitimamente a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo e com meu grupo de amigos. A trilha de alguma forma fazia o tempo passar tão rápido, com sua calmaria e bela luminosidade sob a luz da lua e das estrelas. Meu nome é Gabriela. Sou mexicana, mas já morei na Argentina, no Brasil e no Chile, onde moro atualmente. A história que vou contar aconteceu aqui mesmo, dentro de um ônibus. Naquela época eu trabalhava numa casa como empregada doméstica. Pegava o ônibus do meu bairro humilde até chegar à área rica. Eu demorava cerca de 1 hora para chegar lá e à noite demorava cerca de 40 minutos, pois já era tarde quando voltava e havia menos trânsito. Numa dessas ocasiões, saí um pouco depois do horário habitual, pois a casa onde eu trabalhava tinha feito uma festa de aniversário para o filho do meu patrão e me pagaram horas extras para ajudar a limpar toda aquela bagunça. Lembro que naquela ocasião quase perdi o ônibus. Quando cheguei na parada, o último da noite estava passando e felizmente consegui pegá-lo. Eu estava muito cansada, pois aquele dia tinha sido muito pesado por conta da festa que havia acontecido. Eu estava com muito sono, mas fiz o possível para não adormecer dentro do ônibus. Pois bem, todas nós sabemos que não é uma boa ideia uma mulher solteira que viaja de transporte público adormecer. Há muito crime, mas senti como se meus olhos estivessem se fechando. Era algo que eu não conseguia controlar.
Alguns minutos se passaram desde que fechei os olhos e quando os abri percebi que só havia eu e outro homem que vinha logo à minha frente. O ônibus já estava completamente vazio. Depois disso, meus olhos começaram a fechar novamente. Eu estava tão cansada que não pude evitar e de repente senti alguém sentar ao meu lado. Eu não abri meus olhos, apenas movi as pernas mais para o canto para não atrapalhar a pessoa que estava sentada ao meu lado e assim continuei com os olhos fechados, quase adormecendo. Durante esse tempo pude sentir alguém tocando meu braço. Eu sabia que alguém estava sentado ali ao meu lado. Eu não tinha dúvidas disso, embora estivesse cansado e com sono. Não pensei naquele momento porque alguém havia se sentado ao meu lado se o transporte estava vazio. De repente o ônibus parou. Era a minha parada, a última. Eu estava quase completamente adormecida quando senti alguém mover meu ombro. Era o motorista do ônibus quem estava me acordando. "Senhora, você tem que sair da unidade agora", ele me disse enquanto eu abria os olhos e olhava em volta um tanto confusa. Eu me virei e percebi que não havia ninguém além de mim no transporte. Agradeci ao motorista por me acordar e peguei minhas coisas para poder descer. Quando de repente ouvi o homem me perguntar: "Não havia uma criança vindo com você?" Eu respondi que não, que estava sozinha e que também não tinha filhos pequenos. O homem olhou para todos os lados. Ele parecia um pouco confuso. Mais tarde ele me contou que jurou ter visto uma criança entre 6 a 8 anos sentada ao meu lado. Lembrei-me do que senti enquanto estava meio adormecida, como se alguém se apoiasse no meu braço e o tocasse. Eu sabia que alguém estava vindo ao meu lado, mas nunca soube quem era. Mas de qualquer forma, reiterei ao homem que estava viajando sozinha. E então ele me disse que talvez estivesse vendo coisas. Pelos olhos do motorista era óbvio que o homem tinha certeza do que tinha visto. Saí da unidade. O motorista fechou as portas e esperei ele sair para atravessar a rua. Quando ele avançou, consegui ver através de uma das janelas perto da parte traseira da unidade a cabeça de uma criança. Seus olhos estavam direcionados para mim. Havia muito pouco para ser visto, pois as luzes do ônibus já estavam apagadas. Mas eu vi como ele se despediu de mim. Corri para atravessar a rua e finalmente chegar em minha casa. Fiquei com muito medo porque as ruas já estavam vazias e escuras e eu não conseguia parar de pensar naquele garoto no ônibus. Eu senti como se ele estivesse me seguindo. Não sei, mas aquela sensação estranha me dominou. Depois disso, não voltei a fazer hora extra, e às vezes que tive que fazer isso por necessidade, acabei por pedir um táxi. Bem, eu tinha esse medo. Eu não queria que aquela criança aparecesse novamente para mim. Eu sabia que não estava mais vivo. Era o espírito de uma criança que, infelizmente, ainda estava nesse mundo. Meu nome é Damião, e para contextualizar, começarei mencionando que isso aconteceu há alguns anos na Baixa Califórnia, México. Eu morava em uma cidade próxima a uma cidade muito grande daquele estado. Atualmente estou morando nos Estados Unidos, mas naquela época morava e trabalhava com meu amigo em uma empresa automobilística da cidade e tínhamos que ir e voltar de transporte público dia após dia. Era um micro-ônibus que ia e voltava todos os dias da minha cidade para a cidade em que trabalhava e vice-versa. Naquela época, eu tinha apenas 18 anos e meu único objetivo era dar uma vida boa para minha mãe. Numa daquelas muitas noites em que voltávamos para nossa cidade, foi quando tudo aconteceu. Eram 10 da noite, era o último ônibus que passaria. Só havia 5 pessoas nele, incluindo eu e meu amigo. Estávamos a caminho como sempre, cansados e sem vontade de conversar. Meu amigo sempre adormecia e eu ficava acordado porque nunca consegui dormir no transporte público. De qualquer forma, já estávamos naquele longo trecho de estrada onde estávamos praticamente atravessando montanhas, numa estrada de terra que temos que percorrer para chegar até minha cidade. Geralmente nesse trecho o ônibus anda um pouco mais devagar por causa das pedras. Lembro-me que as luzes interiores estavam apagadas, porque o condutor já nos conhecia e nos perguntou se queríamos que apagasse as luzes. Todos dissemos que sim. Não dava para ver muito lá fora. Era algo muito imponente, era uma escuridão sem fim, mas uma coisa aconteceu. Meu amigo e eu íamos na frente, eu estava no banco ao lado do corredor.
Então conseguia ver perfeitamente a estrada à frente, e era isso que eu estava fazendo, observando. Quando de repente vi algo muito estranho atravessando a estrada, cruzando o ônibus, e bateu nele. Ficamos todos assustados, até meu amigo acordou. O motorista freou completamente e ficou em silêncio por alguns segundos. Alguém mais viu isso? O motorista perguntou, e eu fui o único que respondeu. Sim, eu vi, mas não sei o que era. O homem estava muito assustado e eu mais ainda, porque o pouco que eu tinha conseguido ver demonstrava que era algo muito estranho que rastejava. Era algo sobre 4 patas, com as patas traseiras muito compridas e finas. Eu não sabia se era algum animal estranho vagando pela área, mas não queria falar nada. Não queria assustar as outras pessoas, porém sabia que o motorista tinha visto melhor do que eu, e seu medo me confirmava que era algo estranho. De repente, uma mulher que estava num dos bancos traseiros gritou: "Temos que descer, talvez seja uma pessoa que precise de ajuda." O motorista não respondeu, apenas se levantou do banco e abriu a porta. Meu amigo e eu nos levantamos e fomos atrás dele, mas antes de descer notamos algo rastejando em direção à montanha, algo que não conseguimos ver direito, pois foi muito rápido. O que estava acontecendo? Olhamos para frente, embaixo do ônibus, e não havia ninguém. Olhamos em volta, mas não encontramos nada. Então ouvimos algo se movendo atrás dos galhos de um lado da estrada. O motorista pegou sua lanterna e caminhou em direção à montanha, e nós o seguimos, e lá nós vimos algo que não esperávamos. Era uma mulher. Ela estava sem roupa e parecia muito machucada em um dos braços. Dissemos a ela que iríamos ajudá-la e perguntamos se ela estava bem, mas ela não nos respondeu. Ela apenas nos observou sem qualquer expressão. Seu olhar era simplesmente frio. Ela não tinha expressão. O motorista pegou o telefone e ligou para a emergência. Mas ao ouvir isso, a mulher se arrastou de uma forma impressionantemente rápida em direção ao sopé da montanha e se perdeu entre os galhos. Nós 3 vimos isso e ficamos chocados. Era muito estranho. Parecia um animal pela forma como estava se rastejando. Era algo tão fora do comum. Meu amigo me disse que iria voltar para o ônibus e que eu deveria fazer o mesmo. Era óbvio que ele sentiu medo depois de presenciar aquilo, mas eu fiquei lá com o homem, que foi um pouco mais longe naquela interminável montanha para ver se conseguia localizar a mulher. Entretanto, não conseguimos encontrá-la. Mesmo assim, ele deixou a ocorrência para a polícia e lhe disseram que levariam meia hora para chegar ao local. O motorista decidiu então que era melhor nos levar para a cidade, que já ficava a menos de 20 minutos, pois as senhoras que estavam conosco estavam estressadas. Chegamos na cidade e o motorista nos deixou na parada. Naquela noite fui dormir com muitas perguntas, tentando processar o que vi, me perguntando uma vez ou outra se tudo aquilo tinha sido real. No dia seguinte, o mesmo motorista dirigia o ônibus que nos levava para a cidade, e é claro que perguntei o que havia acontecido, mas infelizmente ele não tinha respostas. Ele disse que a polícia também não encontrou nada, nem mesmo vestígios de que um humano estivesse ali. Simplesmente deixaram assim e falaram que não tinha o que fazer. Não sei com clareza o que aconteceu, quem era aquela mulher ou se era uma mulher. Bom, eu te digo que antes de vê-la nas montanhas, vi uma figura estranha atravessando a estrada e o motorista também. Não sei se a mulher era a coisa que vimos, que depois que nos viu mudou de forma. Eu sei que parece muito maluco, mas não consigo encontrar outra explicação. A verdade é que nunca mais a vimos. Não vi nada de estranho naquele lugar depois disso. Eu não sei bem o que aconteceu, mas essa é minha história. Eu trabalhava em um posto de gasolina. Isso foi há cerca de 10 anos. Trabalhei lá por talvez 1 ano e nunca gostei muito. Isso porque na maior parte do tempo que trabalhei lá, trabalhava em turnos noturnos. A pequena loja de conveniência que fazia parte do posto de gasolina funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, quando eu trabalhava, ficava sozinho durante a noite. Não havia necessidade de outros funcionários porque quase não recebíamos clientes na loja durante a noite. A localização do posto de gasolina era ligeiramente rural. Alguns carros sempre chegavam e abasteciam aqui e ali, mas poucas pessoas entravam. Acho que isso facilitou o trabalho na maior parte do tempo.
Mesmo assim, às vezes as coisas eram solitárias e um tanto assustadoras. Quer dizer, eu estava sozinho no meio da noite e às vezes apareciam pessoas doentias, mas apesar de tudo isso consegui continuar meu trabalho. Isto é, até uma noite em que a experiência que tive foi a gota d'água para mim e me fez desistir. Aconteceu numa sexta-feira à noite enquanto eu trabalhava no turno da noite. Eram cerca de 11 horas. Já fazia algum tempo que não tinha clientes na loja. De onde eu estava, atrás do balcão, podia ver as 4 bombas de gasolina que tínhamos. Elas estavam desocupadas. Até a estrada ao lado do posto de gasolina estava muito tranquila. Então vi faróis à distância. Logo o veículo diminuiu a velocidade e entrou no posto de gasolina. Era um SUV branco. Olhando para trás, acredito que seja um Chevy 96. Ele dirigiu lentamente e depois estacionou em uma das bombas de gasolina. A forma como ele estacionou me fazia poder ver a janela traseira. Não pensei muito nisso e apenas presumi que fosse outro cliente enchendo o tanque. Eu apenas sentei atrás do balcão. Mas depois de alguns minutos, percebi que ninguém havia saído do veículo ainda. Normalmente alguém já teria saído e abastecido ou entrado na loja, mas quem dirigia o carro ainda estava dentro dele. Um pouco estranho, mas ainda não era grande coisa. Eu não estava olhando para ele o tempo todo, mas podia vê-lo claramente pela grande janela do posto de gasolina. Pelo menos 30 minutos se passaram e ninguém havia saído do carro. Agora sim, isso se tornou realmente estranho. Nesse ínterim, percebi que outro carro chegou e abasteceu em outra bomba e depois partiu. Então voltou a ser apenas eu e o SUV. Depois de mais alguns minutos, levantei-me para pegar algo para beber e voltei para o meu lugar atrás do balcão. Quando o fiz, percebi que agora podia ver alguém na parte de trás do carro. O vidro traseiro era escurecido, mas dava para perceber que alguém estava olhando por ele. O rosto estava tão perto que eu podia vê-lo com os olhos arregalados. Era um homem e lembro que ele estava olhando diretamente para mim com aqueles olhos esbugalhados. Eu não sabia se era ele quem dirigia o SUV ou não, mas ainda assim ninguém havia saído dele. Olhei para ele por cerca de 1 minuto e ele me encarava o tempo todo. Fiquei tão assustado com isso. Lembro que desviei o olhar e tentei me distrair com outras coisas por um tempo. Mas isso era tão bizarro que fiquei olhando para o carro para ver se o cara ainda estava olhando, e toda vez que eu olhava para trás, ele estava lá naquela forma bizarra. Ele ficou lá olhando para mim pelos fundos, quase sem se mover por quase 1 hora. Isso não era normal, era doentio. Eu realmente não conseguia acreditar que isso durou tanto tempo. Lembrando agora, não sei exatamente porquê, mas decidi me levantar e sair. Talvez eu estivesse apenas curioso. Eu realmente não acho que tivesse intenção de falar com quem quer que fosse essa pessoa, mas levantei-me de trás do balcão e fui até a porta. Depois saí da loja e caminhei até a pequena calçada que tínhamos na frente. O homem ainda estava olhando para mim da parte de trás do carro, mas agora provavelmente estávamos a 15 metros de distância um do outro. Dei alguns passos até o estacionamento em frente às bombas de gasolina. Nesse ponto, o homem finalmente se moveu. Ele rapidamente se abaixou e saiu da minha vista. Então vi algum movimento, mas não consegui dizer o que era. Olhando para trás, acredito que era o homem rastejando sobre os assentos. Talvez 10 segundos depois, enquanto eu ainda estava ali, o carro de repente começou a se mover. Ele deu ré e rapidamente recuou em minha direção. Quando percebi isso, tive que voltar rapidamente para a calçada. O SUV continuou a dar ré e eu voltei contra o prédio. Eu realmente pensei que seria atropelado, mas ele não o fez. Quando ele parou, ele partiu rapidamente, avançando e cantando os pneus no processo. Ele saiu do posto de gasolina e voltou para a estrada, e depois desapareceu de vista. Fiquei realmente em choque com o que tinha acontecido, e não conseguia acreditar e nem entender a situação. O cara tinha ficado mais de hora me olhando, parado no mesmo lugar, e em seguida tentou me matar atropelado. Voltei para dentro, e só esperava que ele não voltasse. Felizmente, ele não o fez. Depois disso, coloquei meu aviso de desistência. Toda essa experiência foi muito bizarra, e não iria esperar passar por outra parecida, ou talvez pior, com alguém armado. Eu estava viajando com minha melhor amiga Emily, e isso foi na segunda noite que estivemos lá.
Estávamos um pouco fora da cidade porque era mais barato. A área onde estávamos hospedadas parecia bastante agradável. Tarde da noite íamos ao posto de gasolina comprar um lanche, mas o namorado da Emily ligou para ela e eles começaram a conversar. Então fui sozinha. A área ao redor do hotel era basicamente um par de outras empresas que estavam fechadas. Depois havia um posto de gasolina que estava aberto. Saí do hotel e desci a calçada para caminhar até lá. Levei talvez 5 minutos e não havia mais ninguém lá fora. Quando entrei no posto de gasolina, havia muitas pessoas lá, provavelmente cerca de 10, e a loja era um pouco maior que a maioria. Havia uma grande seleção de lanches e bebidas e fiquei lá dentro por cerca de 5 a 10 minutos. Escolhi vários itens, fiz o pagamento e saí. Quando entrei na loja, não notei nada de estranho acontecendo ou alguém parecendo suspeito. Lembro-me, porém, que logo depois de sair, ouvi a porta se abrir e alguém saindo atrás de mim. Obviamente não pensei muito nisso, mas quando saí do estacionamento e voltei para a calçada, a pessoa me seguiu. Eu meio que olhei para trás e vi que havia um homem andando um pouco atrás. Ele estava vestindo um moletom cinza e um chapéu de inverno. Ele me seguiu pela calçada e nós dois voltamos em direção ao hotel. Essa estrada pela qual eu caminhava era uma espécie de estrada secundária e muito tranquila. Não havia realmente um grande motivo para alguém usá-la, a não ser que provavelmente alguém estivesse voltando para o hotel. Então, quando o homem continuou a andar atrás de mim, tive esperança de que ele também estivesse hospedado no hotel. De qualquer forma, eu não pude deixar de me sentir um pouco nervosa. No estacionamento, o homem estava à mesma distância atrás de mim e ainda estava lá. Entrei no saguão do hotel e o homem me seguiu. Depois fui até as escadas porque não queria estar no elevador com o cara. Achei que se ele realmente estivesse hospedado ali, pegaria o elevador como a maioria das pessoas. Mas não, ele me seguiu até as escadas. Depois que entrei na escada, deixei a porta fechar. Um segundo depois de fechar, a ouvi abrir. Eu sabia que o homem iria me seguir. Subi as escadas até onde ficava nosso quarto, no 3º andar. Quando eu estava subindo as escadas, mandei uma mensagem para Emily ir até a porta do quarto e abri-la. Felizmente, ela viu minha mensagem em segundos. Cheguei ao nosso andar e mais uma vez fechei a porta da escada atrás de mim. Eu estava a cerca de 6 metros no corredor quando a ouvi abrir. Eu não conseguia acreditar que o homem ainda estava me seguindo. Nosso quarto ficava um pouco mais abaixo, então continuei andando, mas andava muito mais rápido agora. Eu podia ouvir os passos atrás de mim se aproximando rapidamente, mas não olhei para trás. Logo vi nossa porta se abrir ligeiramente porque Emily a segurava. Nesse ponto, andei ainda mais rápido e cheguei à porta e ele correu tentando entrar. Ele forçou sua entrada e nisso pela fresta deu um soco no rosto de Emily. Ele gritava o tempo todo as coisas que iria fazer conosco. Ele gritava que iria nos matar e depois usar nossos corpos. Nisso, Emily correu até sua mala e soltou a porta. O homem entrou e veio para cima de mim. A única coisa que eu imaginava é que iria morrer, mas não. Um som muito alto me atingiu e ele caiu em cima de mim. Emily havia disparado vários tiros no homem. Foi a cena mais assustadora e perturbadora que já presenciei. Ele esguichava sangue para todo lado e em poucos segundos o quarto estava banhado em sangue. Ela tirou ele de cima de mim e me sentou na cama enquanto ligava para a polícia. Em poucos segundos, todo o lugar estava repleto de pessoas. Eu não sei bem o que aconteceu depois disso, pois entrei em estado de choque. Me fechei para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor naquele momento e nas horas seguintes. Só me lembro do odor quente que subia. Era cheiro de sangue. O homem obviamente não sobreviveu e Emily foi acusada pela família dele, mas não deu em nada. Ele iria nos matar se ela não estivesse com a arma do namorado naquele dia. Meu nome é Linda e cresci em uma cidade indígena, mas consegui ir para a cidade estudar graças a uma bolsa que ganhei aos 17 anos. Estudei enfermagem e agora trabalho e vivo muito bem exercendo minha profissão, mas naquela época pegava ônibus todos os dias da minha cidade até a cidade onde fica a faculdade. Percorria um trecho bem longo de estrada, eram cerca de 2 horas de ida e mais 2 de volta. Pegava o primeiro ônibus que saía às 5 da manhã para poder chegar a tempo na minha primeira aula, que era às 8.
Já na cidade ainda tinha que pegar outro ônibus que me deixaria na faculdade. Então certa manhã saí de casa muito cedo. Ainda estava muito escuro, pois a luz do sol só aparecia às 6:30 da manhã. Eu estava caminhando até o ponto de ônibus e acabei me lembrando que havia deixado um livro muito importante que deveria levar para a aula. Resolvi correr de volta para buscá-lo e quando voltei para a parada vi que o ônibus tinha acabado de sair e eu estava muito longe para correr atrás dele. Minha única alternativa foi ficar sentada lá, esperando o próximo ônibus que passava às 6 da manhã. Eu sabia que ia perder a primeira aula e que isso iria me prejudicar, o que me preocupou porque eu tinha uma bolsa para cuidar. Não havia mais ninguém que pudesse me ajudar, então eu estava lá, sentada sozinha, naquela parada que ficava no meio do nada. Na frente tinha uma montanha e logo atrás um trecho onde tinha a estrada. Por ser uma área isolada, eu estava um pouco nervosa por estar ali sozinha, mas não queria voltar para minha casa e acontecer a mesma coisa novamente, então esperei lá. No entanto, quando menos esperava, outro ônibus se aproximou, o que me pareceu muito estranho, pois eram apenas 5:30. O próximo só passaria às 6, mas eu não me fiz tantas perguntas. Pelo contrário, fiquei feliz que talvez conseguisse chegar na minha primeira aula. Me levantei esperando o ônibus chegar e fiz sinal para que ele parasse, mas quando ele parou vi que era um ônibus diferente. Dizia que ia para a cidade, porém era muito, mas muito antigo. Foi muito estranho. Vi sombras se movendo lá dentro e sabia que havia gente lá e de repente a porta se abriu. Cheguei um pouco mais perto. Queria perguntar ao motorista se ele estava indo para a cidade, porque queria ter certeza. Mas quando estava prestes a olhar, senti alguém puxar meu braço para trás. Eu, muito assustada, imediatamente me virei para ver quem era, e era uma mulher idosa, que me disse na minha língua indígena para não subir, que era para ficar distante, enquanto ela me puxava cada vez mais para longe daquele ônibus. Enquanto isso, o ônibus ainda estava parado com a porta aberta. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. A mulher só me disse, olha. E aí eu vi como o ônibus começou a andar, mas desapareceu em segundos. Não porque ele foi embora, mas ele literalmente desapareceu do nada, como fumaça. Eu claramente vi ele desaparecendo, como se fosse apenas uma ilusão. Não sei como explicar. Fiquei surpresa e perguntei para a mulher, muito assustada, o que tinha acontecido, como era possível ele desaparecer daquele jeito. Ela me respondeu que aquele ônibus havia sofrido um acidente há muitos anos perto daquele lugar. Ele capotou com vários passageiros a bordo e ninguém sobreviveu, que várias pessoas o viram passar, parando inclusive naquela parada caso alguém quisesse subir. Ela disse que em uma ocasião o filho de seu vizinho foi visto subindo e que ele apareceu desmaiado perto de uma rodovia. Ela me avisou para não ficar sozinha naquela parada, que se eu o visse novamente simplesmente era para ir embora dali e que em nenhuma circunstância eu deveria subir no ônibus. Eu não sabia o que pensar naquele momento. Parecia loucura. Sim, havia muitas lendas na minha cidade e muitas paranormais, mas eu nunca tinha ouvido falar de algo como isso, muito menos havia testemunhado. Fiquei com muito medo, tanto que depois disso pedi para meu irmão mais velho me acompanhar até a parada todos os dias, mas nunca mais vi aquele ônibus. Isso realmente aconteceu comigo, e acredite, você fica cético até que as coisas aconteçam com você e você tenha que vivenciá-las em primeira mão. Não é a única coisa paranormal que vivi, pois como enfermeira presenciei muitas coisas paranormais no hospital onde trabalho, mas falarei disso em outra ocasião. Quero compartilhar publicamente pela primeira vez essa história paranormal que vivi em primeira mão e que se outra pessoa tivesse me contado, talvez eu não acreditaria. É tão impressionante quando você vivencia algo paranormal que simplesmente não tem explicação. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Emanuel e sou natural da Costa Rica, onde ocorreram os fatos. Já se passaram cerca de 8 anos desde que isso aconteceu comigo. Eu ainda estava na universidade e saía às 9 da noite. Às vezes, um dos meus colegas me dava uma carona ou me levava para casa, mas havia outros momentos em que tínhamos aulas e horários diferentes. Então tinha que pegar um ônibus. Uma noite tive que voltar por este meio de transporte. Lembro que estava chovendo muito e eu não tinha guarda-chuva.
Então cheguei na estação de embarque encharcado. Lembro-me que estava com muito frio porque estava muito molhado. Queria que o ônibus chegasse o mais rápido possível, pois me sentia muito desconfortável e irritado com a situação. Fora isso, havia apenas algumas outras pessoas esperando pelo transporte. O lugar era muito solitário e estranho. Eu não me sentia nada confortável. Entre nós havia uma senhora idosa. Ela estava a poucos passos de mim. Ela tinha um lenço grande em volta da cabeça. Usava uma saia longa que chegava aos tornozelos e tinha uma grande corcunda. Fiquei com pena dela, pois estava começando a ficar ainda mais frio com a chuva. Quando o ônibus finalmente chegou, todos nós começamos a embarcar, mas aquela mulher ainda estava ali, parada. Ela não avançou para subir, o que me pareceu muito estranho, já que era tarde e esse era o último ônibus. Quando todos subimos, o motorista acelerou e aquela senhora ficou naquela estação, apenas observando. Fui me sentar e olhei pela janela. A cidade estava bastante tranquila, mas a bendita chuva não parava. Eu estava pensando em ligar para meu pai para que ele pudesse me buscar quando chegasse ao ponto, pois de lá ainda teria que andar alguns quarteirões para chegar na minha casa e, como já mencionei, não carregava guarda-chuva. Chegamos na estação seguinte, onde muitas pessoas começaram a descer e pouquíssimas pessoas começaram a subir. No entanto, entre aquelas pessoas, observei algo que me fez sentar na beirada da cadeira, tentando focar bem o olhar para ver se o que meus olhos viam era real. No meio da multidão estava aquela mesma velha, parada naquela estação a poucos metros do ônibus. Eu não sabia como ela havia conseguido chegar lá antes de nós, era impossível. Então não consegui tirar os olhos até que a unidade começasse a avançar novamente. Ela ficou lá, parada, apenas observando enquanto saíamos. Me pareceu muito estranho porque eu tinha certeza que era a mesma mulher. Disso não tinha dúvidas. Nessa ocasião seguinte fiquei mais atento, porém assustado. Queria estar pronto para ver se aquela senhora estava lá novamente. E quando chegamos à próxima parada, a mesma mulher estava parada na mesma posição, observando o ônibus sem tirar os olhos um só segundo, quase sem piscar. Mais uma vez a mulher não subiu e o transporte ficou cada vez mais vazio. Comecei a sentir um medo profundo, por isso não hesitei em me levantar e perguntar ao motorista se ele sabia alguma coisa sobre aquela mulher, pois o homem também podia vê-la, e tenho certeza que alguns dos outros passageiros também a notaram. O motorista me disse que se eu estivesse vendo algo, era para não olhar para ela, para não lhe dar o menor interesse, porque ela não estava mais viva. Ele mencionou que um colega dele havia atropelado ela, que ela tinha entrado na frente do ônibus em movimento, que ele também já tinha notado a aparição daquela senhora. Foi algo assustador de se ouvir. Eu não sabia como lidar. A verdade é que não sabia se o homem estava brincando comigo para se divertir, me assustando, ou se realmente tinha acontecido algo com aquela senhora. No entanto, não havia nenhuma maneira lógica daquela senhora estar em todas as estações em que parávamos. Simplesmente não fazia sentido. Não entrava na minha cabeça. A próxima parada finalmente era a minha, e com toda aquela conversa sobre a senhora, eu havia esquecido de ligar para meu pai para que ele viesse me buscar na estação. Quando liguei para ele, ele me disse para esperar um pouco, que logo estaria lá. Minutos depois cheguei na minha parada, mas antes de descer verifiquei se aquela mulher não estava lá, e claramente não estava. Mais pessoas desceram comigo, e aos poucos cada um foram para seus destinos, até que o local ficou completamente vazio. A chuva e os trovões eram intensos. Não havia carros passando, estava sozinho com um frio de gelar os ossos. Olhei para todos os lados para ver se a mulher apareceria, e me sentia completamente paranoico. Liguei novamente para meu pai, mas ele não atendeu. Presumi que ele estava a caminho ou retirando o carro da garagem. Saber que ele poderia estar a caminho não me deixou menos desesperado. Senti um medo irracional. Com tudo isso, mesmo com toda aquela tempestade, resolvi ir andando para casa. Liguei novamente para meu pai. Estava atravessando enquanto eu discava o número dele, e quando ele atendeu me disse que estava do outro lado, que eu deveria me apressar porque ele estava parado no meio da rua. No momento em que me virei para ver onde ele estava, vi aquela mulher. Ela estava parada exatamente onde eu estava há alguns segundos esperando meu pai. Desta vez ela estava olhando diretamente para mim. O sentimento de terror que percorreu meu corpo é inexplicável. Eu não conseguia me mexer. Meu pai me chamou no telefone, mas eu não consegui responder, pois estava do outro lado da rua, me vendo cara a cara com aquela mulher.
Ele ficou desesperado porque já tinha alguns carros buzinando para ele. Ele avançou, eu reagi e atendi o telefone, e ele me disse uma coisa e desligou na minha cara. Eu não consegui dizer a ele que o encontraria no próximo quarteirão. De jeito nenhum eu passaria perto daquela coisa sombria. Foi então que voltei meu olhar para um carro que estava passando, e quando ele saiu da frente, a mulher não estava mais lá. Meu pai finalmente chegou, e dessa vez eu corri para entrar no carro. Estava todo encharcado, mas não sentia mais frio. Minha mente estava mais focada no medo que eu tinha acabado de presenciar. Fomos para casa e nunca ousei contar isso para meus familiares ou amigos. Tinha medo que eles não acreditassem em mim e até se afastassem de mim por parecer doido. Desde pequena, minha avó me contava histórias da casa onde morava. Ela dizia que era assombrada. Eu nunca soube se devia acreditar. Sempre achei que eram histórias típicas de avó só para puxar conversa. Ela era muito devota, tanto que rezava o terço todos os dias sem falta. Mas havia algo estranho nisso, porque toda vez que ela fazia isso aconteciam coisas estranhas. Nunca vi nada, mas as histórias que ela me contava pareciam muito reais. Minha avó disse que havia uma presença na casa, algo que só aparecia quando ela orava. Achei que talvez fosse a imaginação dela devido à idade, à solidão ou algo parecido. Mas ela estava convencida de que era verdade. Não sei, é difícil explicar. A única coisa que sei é que minha avó nunca mentiu para mim sobre nada, e isso envolve suas histórias. O primeiro encontro foi algo que minha avó nunca esqueceu. Foi numa noite. Ela conta que naquela época minha mãe e meu pai estavam visitando a casa e ficaram lá. Todos já estavam dormindo e ela ficou no quarto rezando o terço. A casa estava em silêncio. Apenas ruídos normais podiam ser ouvidos. Madeira rangendo, o vento lá fora. Mas então, enquanto orava, ela disse que sentiu algo estranho, como uma mudança no ar, uma sensação pesada, como quando você sente que alguém está te observando, só que não há mais ninguém em seu quarto. Ela dormia sozinha. Minha avó continuou orando, tentando ignorar esse sentimento. Mas então ela viu algo. A princípio ela pensou que seus olhos a estavam enganando, pois ela não conseguia enxergar muito bem, devido a complicações do diabetes. Mas ela garante que estava lá. Uma sombra, mais escura, mais densa que o normal. Estava bem no canto do quarto dela. Minha avó disse que ela congelou. Não sabia se deveria orar ou correr, mas com problemas nos joelhos, do que adiantaria correr? Correr não era realmente uma opção. Então ela fez a única coisa que sentiu que poderia fazer. Fechou os olhos e orou mais. Acho que ela esperava que quando os abrisse novamente, tudo voltasse ao normal. Mas quando ela os abriu, a sombra ainda estava lá. Só que desta vez parecia que ela havia chegado um pouco mais perto. Não fez nenhum barulho. Estava simplesmente lá, observando ela. Minha avó não me contou muito mais sobre aquele encontro. A última coisa que sei é que ela parou de olhar e focou o olhar diretamente para frente. E em algum momento, a sombra desapareceu. Depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas quando rezava. Sempre sentia essa presença, aquela sensação de estar sendo observada. Isso não acontecia todas as noites, mas com frequência suficiente para ela perceber. E era sempre quando estava sozinha. Nunca quando havia mais pessoas por perto. Minha avó não parou de rezar o terço depois disso, mas ela começou a fazer isso durante o dia, ou quando havia pessoas em casa. Ela disse que de alguma forma isso a fez se sentir mais segura, como se uma força maior a pedisse para fazer assim. Embora ela nunca parasse de olhar de soslaio para o canto de seu quarto, nunca mais viu a sombra tão claramente como da primeira vez. A sensação de que algo estava ali com ela nunca desapareceu. Minha avó também me conta que as coisas começaram a ficar estranhas em casa, mais do que o normal. Lembra como eu disse que ela alegou que sua casa era mal assombrada? Bem, muitas coisas aconteceram lá. O típico caso em que pratos ou qualquer outra coisa estava fora do lugar era constante. Os fenômenos tornaram-se mais frequentes e cada vez mais feios. Chegou um momento em que minha avó teve que aceitar o que estava acontecendo. Ela percebeu que era o rosário que de alguma forma trazia aquela sombra para perto dela. Posso imaginar como foi difícil para ela ter que escolher entre a fé e a paz. No final, decidiu parar de rezar o rosário para sempre.
Não foi fácil, ela me disse muitas vezes. Essa decisão trouxe consigo muitos conflitos internos, porque para ela a sua fé era uma grande parte de quem ela era. No entanto, a ideia de continuar a atrair aquela presença era insuportável. Não posso deixar de sentir um misto de admiração e tristeza, admiração pela força da minha avó para tomar uma decisão como essa, e tristeza pelo que ela teve que sacrificar.